Você provavelmente acha que o primeiro Deus Super Saiyajin foi o Goku, mas a verdade é que ele não foi o primeiro. E quando você descobre isso, a história dos Saiyajins muda completamente. Muito antes dos eventos de Dragon Ball Super, antes mesmo da lenda ser conhecida, já existia um Saiyajin que alcançou esse poder pela primeira vez. E o nome dele era Yamoshi. Mas o mais impressionante não é só o fato dele ter sido o primeiro, é o motivo. Porque Yamoshi não era um Saiyajin comum. Enquanto a maioria vivia apenas para lutar, conquistar planetas e destruir tudo pelo caminho, Yamoshi era diferente. Ele tinha um coração puro. E isso, dentro da raça Saiyajin, era praticamente uma anomalia. Naquela época, o planeta Vegeta era um lugar dominado pela violência. Os Saiyajins eram criados desde pequenos para a guerra. Sem empatia, sem compaixão, apenas força. Mas mesmo nesse cenário brutal, Yamoshi decidiu seguir outro caminho. E ele não estava sozinho. Existiam outros poucos Saiyajins que também tinham um coração puro. E juntos, eles se rebelaram contra o próprio povo. Isso mesmo, Saiyajins lutando contra Saiyajins. E por um momento, parecia que eles poderiam mudar tudo. Mas a realidade era cruel. Eles eram minoria. E aos poucos, começaram a ser derrotados. Cercados, sem saída, lutando contra uma raça inteira, Yamoshi chegou ao seu limite. E foi nesse exato momento que algo simplesmente impossível aconteceu. Ele despertou um poder que nunca havia sido visto antes. Uma transformação diferente de tudo. Yamoshi se tornou o primeiro Deus Super Saiyajin da história. E isso muda completamente o que a gente entende sobre essa transformação. Porque diferente do Super Saiyajin clássico, que nasce da raiva, da explosão emocional, o Deus Super Saiyajin surge de algo completamente oposto. Pureza, equilíbrio e, principalmente, da união entre Saiyajins de coração puro. Exatamente como vimos acontecer com o Goku anos depois. Ou seja, aquela cena icônica. Não foi a primeira vez. Foi apenas uma repetição de algo que já tinha acontecido no passado. Mas mesmo com todo esse poder, Yamoshi não venceu. E isso é o que torna essa história ainda mais impactante. Mesmo sendo o primeiro, mesmo sendo lendário, ele foi derrotado. E após sua queda, sua energia não desapareceu completamente. Segundo a própria história, o espírito de Yamoshi continuou vagando, procurando outros Saiyajins de coração puro, esperando o momento certo para que aquele poder pudesse renascer. E foi exatamente isso que aconteceu, quando finalmente chegou até o Goku. E naquele momento, a lenda deixou de ser apenas uma história e voltou a ser realidade. No fim das contas, Goku não foi o criador dessa transformação. Ele foi o herdeiro, o responsável por trazer de volta um poder que nasceu há muito tempo, com um Saiyajin que desafiou sua própria raça, lutou contra o próprio destino e, mesmo sendo derrotado, se tornou eterno. Porque antes do Goku, antes da lenda, já existia um nome: Yamoshi.